Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele. Nessa semana vocês receberam um material a respeito do estudo do movimento. A gente já estava estudando o movimento, né? Com a velocidade, aquele conceito de velocidade. Mas agora a gente vai dar uma aprofundada e ver outras formas de analisar um movimento, tá? O estudo do movimento na física se chama cinemática, né? São vários campos de estudo da física e um deles é a cinemática, que estuda esses conceitos de velocidade média e aceleração. Então, hoje a gente vai falar de aceleração. Então, pensando num estudo de uma trajetória, na física, a gente considera uma trajetória retilínea. Né? O que significa isso? Que ela não tem interferência de buraco na estrada, coisas que a gente tem na nossa realidade, né? Mas a gente desconsidera tudo isso para estudar só o tempo e a distância, que são as variáveis que a gente mede, né? As grandezas que a gente mede para estudar, por exemplo, a velocidade. Então, aqui a gente vê algumas formas de representar um deslocamento, né? Uma delas é fazer o desenho, né? Em cada ponto a gente mede o tempo e a distância percorrida, né? Saindo aqui do zero, a gente mede em cada ponto até o ponto final. Com isso a gente pode construir uma tabela, né? Vocês olhem no material de vocês. E também dessa tabela a gente constrói um gráfico, então relacionando no eixo X, né? Deitado aqui, a medida de tempo que varia, e conforme a medida de tempo varia... Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele. Nessa semana vocês receberam um material a respeito do estudo do movimento. A gente já estava estudando o movimento, né? Com a velocidade, aquele conceito de velocidade. Mas agora a gente vai dar uma aprofundada e ver outras formas de analisar um movimento, tá? O estudo do movimento na física se chama cinemática, né? São vários campos de estudo da física e um deles é a cinemática, que estuda esses conceitos de velocidade média e aceleração. Então, hoje a gente vai falar de aceleração. Então, pensando num estudo de uma trajetória, na física, a gente considera uma trajetória retilínea. Né? O que significa isso? Que ela não tem interferência de buraco na estrada, coisas que a gente tem na nossa realidade, né? Mas a gente desconsidera tudo isso para estudar só o tempo e a distância, que são as variáveis que a gente mede, né? As grandezas que a gente mede para estudar, por exemplo, a velocidade. Então, aqui a gente vê algumas formas de representar um deslocamento, né? Uma delas é fazer o desenho, né? Em cada ponto a gente mede o tempo e a distância percorrida, né? Saindo aqui do zero, a gente mede em cada ponto até o ponto final. Com isso a gente pode construir uma tabela, né? Vocês olhem no material de vocês. E também dessa tabela a gente constrói um gráfico, então relacionando no eixo X, né? Deitado aqui, a medida de tempo que varia, e conforme a medida de tempo varia o deslocamento em função desse tempo, né? Então, eles estão marcados aqui no eixo Y. No encontro aqui do plano cartesiano, cada pontinho, a gente vai fazendo uma reta de cada pontinho que a gente marca sobre esse deslocamento. Aí, depois, você vai encontrar as medidas de velocidade calculadas para cada trecho dessa trajetória. Então, eu quero que vocês percebam, né, que é calculado uma distância final menos a distância inicial, sempre daquela mesma forma, né? Uma forma de praticar o conceito de velocidade. E a gente percebeu aqui nesse trajeto que a velocidade era sempre constante. Então, aqui, gente, avaliando gráfico de alteração da velocidade, de variação da velocidade em função do tempo, a gente tem que no tempo de 1 hora, esse carro estava a 100 km por hora. Só que no tempo zero, ele estava a zero, né? Então, nesse trecho aqui, ele sofreu uma variação da velocidade de 0 até 100 km por hora, avaliada aqui no período de 1 hora. Então, como é que chama essa variação da velocidade?
Na física, a variação da velocidade, ela se chama a aceleração. Que é isso mesmo, né? Quando você está andando de carro, a pessoa pisa no acelerador, é para quê? Para aumentar a velocidade, que aparece lá naquele velocímetro que marca a velocidade, né? Então, pisa no acelerador, o carro vai acelerar, pisa no freio, o carro vai desacelerar ou frear, né? Então, aqui, um exemplo, tá? Calculando no trecho de 0 a 2 horas. Então, mesmo que você esteja vendo aqui que tá indo de 0 a 100 em 1 hora, não importa, eu estou calculando para 2 horas, né? Então, 2 horas, qual foi a variação? Foi 100. Então, aqui, a fórmula da aceleração, ela é muito parecida com a da velocidade, mas o que varia aqui em cima não é a distância, e sim a velocidade. Velocidade final, 100. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 2 horas. Tempo inicial, 0 horas. Temos a resposta, 50 km por hora ao quadrado. Por que 50 km por hora ao quadrado? Vocês vão encontrar no material essa explicação também, tá? Eu quero que vocês leiam essa dedução da fórmula. Esse gráfico vocês vão desconsiderar. Ele está aqui, eu não sei por que ele veio parar aqui, porque ele é da outra atividade. Então, pula daqui para cá, tá bom? E aí vem os nossos conceitos. O que a gente tem lá naquele nosso gráfico? Que de 0 a 1 hora, a gente tem uma variação da velocidade aqui de 100 km em 1 hora. Então, a nossa aceleração nesse período vai ser de 100 dividido por 1 hora, 100 km por hora ao quadrado. Ou seja, 100 km por hora a cada hora. Acontece que chegou nesse ponto aqui, que esse carro, por exemplo, encontrou uma placa dizendo: olha, a velocidade máxima permitida é 100 km por hora. Então, ele não continuou subindo a velocidade, né? Não continuou acelerando. Ele teve que soltar o pé do acelerador um pouquinho para manter essa velocidade de 100 km por hora por todo o trajeto. Todo o meu trajeto, aqui não importa o tamanho do trajeto, mas de 1 hora até 8 horas, o nosso carro permaneceu numa velocidade constante, né? O deslocamento dele foi crescente, né? Continuou andando o carro, mas a velocidade foi constante. E a gente tem alguns nomes para isso, né? Quando a gente diz que existe um movimento retilíneo uniformemente variado, que ali no nosso caso não foi de 0 a 2, tá? Foi de 0 a 1 hora. Uma aceleração diferente de 0. No nosso caso, foi uma aceleração maior do que 0, que fez o nosso carro subir a velocidade de 0 até 100 km por hora. E depois, a partir de 1 hora, tivemos uma velocidade constante, certo? Movimento retilíneo uniforme, não uniformemente variado. Movimento retilíneo uniforme, que é o famoso MRU. De 1, não 2, corrijam aí, a 8 horas, porque a aceleração é igual a 0. Vamos encontrar lá a aceleração. Vamos calcular a aceleração de 1 a 8 horas. Qual que foi aqui a velocidade em 1 hora? No final, velocidade final, 100. A velocidade inicial, 100. Dividido pelo tempo final, 8 horas menos 1 hora. Isso vai dar 100 menos 100, 0, dividido por 7. Uma velocidade de 0 km por hora ao quadrado. Então, quando a gente tem uma aceleração igual a 0, mesmo que a velocidade seja maior do que 0, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Esse é o caso quando a gente está andando de metrô.
né? Então, o metrô, ele não tem muitas interferências no caminho dele, não fica encontrando semáforo, não fica encontrando obstáculos, né? Só as estações. Então, ele acelera por um tempo. Nesse período que ele está acelerando, você se segura no metrô, né? Quem já andou aí sabe, ou de trem. E depois de um tempo, ele mantém uma velocidade constante. Então, nesse momento, você até consegue soltar a mão, mexer no celular, quando você está lá dentro do metrô. Porque a velocidade dele é constante, a sua velocidade dentro do metrô também é constante, então é como se você tivesse parado. A sensação é de que você tivesse parado, né? Porque você está se movendo junto com o trem. Isso é muito interessante, né? Então a gente só sente a aceleração quando ela é maior do que zero. Quando a aceleração é zero, a gente sente como se estivesse parado com relação ao trem. Tá legal, gente? Depois a gente tem um exercício prático. Exercício tem que ser prático, né, gente? Um exemplo prático de um deslocamento de um carro que sai lá do centro e vem aqui para a escola. Então, aqui a gente mostra o gráfico do deslocamento e vão ter alguns exercícios para vocês calcularem, de acordo com o gráfico, a velocidade média em alguns trechos, tá? E depois o cálculo da aceleração, usando a variação da velocidade média. E algumas perguntas para vocês refletirem, tá? Essa é a tarefa da semana. Espero que fique tudo bem com vocês essa semana. Se cuidem. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para mim que eu respondo, tá? Um beijo para vocês.